Eu tô no terraço aqui do shopping, Cidade Jardim, que é onde tá a minha faculdade. É muito bonito esse lugar. Eu devia subir mais aqui. Eu quase nunca venho, mas eu vim agora só pra mostrar o lugar, pra vocês verem. Eu ia falar um pouco aqui as coisas, mas tá muito frio. Meu Deus, eu tô congelando muito. Tá ventando também, vai dar uma barulheira, enfim, desisti. E já são quase 5 horas, eu quero ir pra casa, então eu vou pra casa. E daí eu falo as coisas sobre esse vlog. Mas enfim, esse lugar é muito legal. E o pessoal vem aqui pra ficar de boa, pegar um sol, né? Porque é um shopping, a gente não pega sol nessa faculdade. Mas é isso aí, já volto. Essa é a realidade verdadeira de sair da faculdade. Não é um shopping chique. É só uma saída de funcionários mesmo. É sobre. Agora sim! Olá! Estou de volta. Quanto tempo? Faz tempo mesmo que eu tô enrolando pra fazer esse vlog. Mas eu finalmente criei vergonha na cara. E eu estou aqui de volta. Já é outro dia, na real. Tá de dia de novo. Já fui pra faculdade hoje. Já voltei. E no cenário. Sinceramente. Vou tirar isso daqui pra vocês não se distraírem. Bom, eu já tô aqui no meu 3º ano em São Paulo. E eu acabei não gravando nenhum vlog, nenhuma coisa, porque as coisas têm sido bem tranquilas, pacatas, talvez. Nenhum novo projeto, ou... A faculdade é muito difícil mostrar, não teria nada pra mostrar lá na faculdade num vlog legal. Ia ser que nem o de hoje, que eu passo o dia ou assistindo a aula, ou de corpo presente lá, ou fazendo projeto. E não tem muito o que fazer, não tem muito o que mostrar. Fora da faculdade, ensaio, música, e é isso. Então, eu acabei nunca realmente fazendo esse vlog vindo aqui. Mas eu realmente queria compartilhar com vocês algumas coisas, como tem sido, trazer esse feedback de como tá sendo a vida, porque ano que vem, se tudo der certo, eu já me formo em dezembro. Então eu queria ter algum registro sobre esse momento da minha vida, né? Esse tempo da faculdade, de morar aqui em São Paulo. Então eu resolvi vir aqui compartilhar 3 coisas que eu tenho aprendido nesses 3 anos que eu estou aqui em São Paulo. Coisas que eu tenho aprendido, estou aprendendo, e eu sinto que muito provavelmente serve para as pessoas em qualquer fase da vida. Então, tem me abençoado essas coisas que eu tenho aprendido, que Deus tem me ensinado, e eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria compartilhar, que eu tenho aprendido, é que tudo bem não saber o que vai acontecer. Esse é um dos meus maiores aprendizados, a coisa que mais tem me tranquilizado na minha mente, que eu tenho que me lembrar sempre, é que tudo bem não saber o que vai acontecer. Tenho vivido, né, compartilhando histórias, momentos com várias pessoas em várias idades, em vários momentos da vida, e é muito tranquilizante você ouvir e entender que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o seu futuro, o que vai acontecer no ano que vem. Tenho amizades com pessoas que estão na escola e estão nesse momento de se questionar o que vão fazer da vida, que faculdade vão fazer. Pessoas que já trabalham se questionando se continuam no mesmo trabalho, se não continuam, onde vão morar, se trocam de casa, se permanecem aqui em São Paulo. Pessoas que já têm filhos, já são casadas, o que vão fazer da vida, o que vai ser dos filhos, em que escola manter os filhos ou tirar, em que lugar permanecer, e pessoas já aposentadas, já no fim da vida, se questionando o que vão fazer quando se aposentarem, onde vão morar, o que vão fazer. São muitas coisas que a vida nos traz, são muitos dilemas, muitos problemas, e entender que tá tudo bem você não saber o que vai acontecer no dia de amanhã é muito tranquilizador. Muitas vezes a gente tem essa visão de que, tipo, a gente não sabe o que tá fazendo porque a gente não chegou nessa parte da vida, porque a gente é inexperiente, porque a gente é muito jovem. A gente vê os adultos
pessoas mais velhas, né, nos dizendo coisas, nos dando dicas, e a gente sente que essas pessoas, né, sabem muito bem o que elas estão fazendo ou o que fazer da vida, mas a real é que não, elas só estão tranquilas ou sabem nos dar dicas porque elas não estão vivendo aquilo que a gente está vivendo. Ou elas já passaram por algo parecido e a única coisa que elas estão dizendo é: vai ficar tudo bem, sabe? As coisas vão se ajeitar. Porque todas as pessoas, mesmo as pessoas que nos aconselham, elas também têm os mesmos dilemas. Não das mesmas coisas, mas também têm suas próprias preocupações. E muitas vezes também não sabem o que vai ser do amanhã, o que vai ser do ano que vem, ou o que vai ser de alguma situação da vida dela. E entender isso é muito libertador. Eu acho que principalmente para nós como cristãos, entender principalmente que nós não temos como saber o futuro. Nós somos humanos, a gente é limitado nesse tempo, mas a gente tem um Deus que conhece o futuro. A gente tem amizade com alguém que realmente sabe. Nós não sabemos, mas Deus conhece o futuro, Deus sabe o dia de amanhã e Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de todo o processo e Ele nos diz para manter a paz, para confiar nele, confiar que Ele está cuidando e confiar que Ele vai guiar todo o caminho, se nós nos mantermos nele, se nós realmente deixarmos Ele agir. E simplesmente é maravilhoso ter essa tranquilidade. Que tudo vai ficar bem. As coisas passam, elas seguem e a gente não precisa saber. Porque mesmo se você planeja o dia de amanhã, o que você vai fazer, qual trabalho você quer, mesmo se você tem certo aquilo que você deseja, você não sabe se isso realmente vai acontecer, como vai acontecer, e se vai ser da forma como você quer. Então, mantenha essa paz de que Deus está cuidando de tudo e Ele sabe o futuro. Nós não sabemos, mas Deus sabe e Ele guia, Ele cuida dessas coisas. É muito bom. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho aprendido e tem me dado muita paz. O segundo ponto que eu tenho aprendido nesses 3 anos é que a vida é muito mais tranquila do que nós sonhamos. A vida é muito mais tranquila do que nós sonhamos. Por muito tempo, vários anos, eu tenho um diário. E em alguns anos eu fiz um painelzinho e todo dia eu pintava um quadradinho com o sentimento do dia. Se foi um dia feliz, se foi um dia triste, se foi um dia alegre, se foi um dia tranquilo, eu não sei o que. E no final do ano você tem tipo um painel inteiro assim de como foi seu ano. É muito legal você ver isso. Enfim, e eu postei uma vez esse painelzinho, que eu vou mostrar aqui, no Pinterest, só pra deixar registrado, guardado. Ignorei, deixei lá. Faz muito tempo isso. E esse ano, teve um dia que eu tava de boa e tudo mais, e recebi uma notificação do Pinterest e eu vi que era alguma coisa relacionada a um comentário que fizeram no meu post. E eu falei, gente, quando é que eu postei alguma coisa no Pinterest? E era dessa imagem que eu tinha colocado. Vários comentários, tinha muitos comentários. Eu nunca tinha visto. Mas desses muitos comentários, alguns falando, nossa, que ideia legal, vou fazer também, não sei o quê. Mas a maioria dos comentários, muitos mesmo, eram de pessoas falando, meu Deus, essa menina vive na Disney, essa menina tem uma vida maravilhosa, eu queria ter a vida dessa menina, porque o meu painelzinho estaria todo vermelho, porque a minha vida, o meu ano estaria todo cinza, estaria todo vermelho, de raiva, que eu vivo estressada, vivo triste, vivo chorando, estaria todo azul, e o dela tá todo amarelo. Se você ver o que eu postei, ele tem muito amarelo, que são de dias que eu considero felizes. E olhando isso eu achei muito engraçado, claro que era de outro momento da minha vida. No meu primeiro ano aqui em São Paulo também tinha um painelzinho, mas eu fazia por mês, daí eu não tenho o panorama inteiro do ano. Mas sim, vários dos meus anos que eu fiz esse painel, a maioria dos dias são amarelos. Mas é muito engraçado pensar nisso, porque não é porque meus dias eram flores, mas porque entender que nossos dias são simples nos faz ser muito mais felizes. Tem uma frase que o Matias por muito tempo tinha na bio dele, era viva os dias como se fossem arroz e não como churrasco.
E basicamente significa viva seu dia todo dia e não só nos dias de festa. Se a gente começa a entender que nossos dias são vividos cada dia, a gente para de esperar que a vida seja uma grande alegria, uma grande festa, um grande evento. Acho que o ponto está nisso. Nossa vida não é um grande evento. Nossa vida não é vivida em grandes eventos. Nossa vida é vivida cada dia. E se a gente aceita, a gente entende que a vida é pacata, que a vida é cotidiana, as coisas se tornam muito mais alegres. Porque uma coisa que esse painel me ajudou muito era chegar no final do dia, que muitas vezes foi triste, muitas vezes tiveram coisas que me estressaram, mas foram momentos do dia. Então, teve vários dias que eu tava, sei lá, muito mal, muito triste, com muita saudade de casa, chorando, num momento do dia, voltando da faculdade, no ônibus, abalada, achando que tava tudo uma droga. E daí eu chegava no final do dia pra escrever no meu diário, e eu ia pensar sobre o meu dia, e provavelmente aquele momento do dia estava muito vivo em mim. Mas se eu parava pra ver realmente o meu dia, o que foi ele, a gente começa a perceber que esses momentos intensos do nosso dia não definem eles. A gente consegue definir nossos dias em coisas muito mais simples. Ontem, por exemplo, vocês viram, eu passei o dia na faculdade das 7h30 às 5. Não é um dia comum, ficar o dia todo na faculdade, foi um dia bem cansativo. Mas se eu parasse agora e pensasse, cara, como foi meu dia ontem? Poderia pensar, foi um dia muito cansativo, muito estressante. Fiquei o dia todo, terminei o dia com enxaqueca, por isso que eu não gravei, tô gravando hoje. Nossa, terminei com muita dor na coluna por causa daquela cadeira que não aguentava mais. Ou eu podia olhar e falei, cara, ontem foi um dia muito bom, porque eu terminei quase todos os meus trabalhos. Foi super tranquilo, não tive nenhum problema. Eu terminei o dia indo lá no terraço e eu vi quase o pôr do sol quando eu tava indo gravar. E respirei um ar puro, tava muito gostoso. Eu consegui sentar no ônibus e descansar na volta pra casa. E foi um dia muito bom. Foi um dia muito bom porque foi um dia normal, foi um dia comum, mas nossos dias são comuns. E entender que a vida não é uma grande festa é muito libertador, é muito alegre. Eu posso escolher que os meus dias não vão ser definidos por grandes momentos, que a minha vida não vai ser definida por grandes momentos, mas a minha vida vai ser definida pelo dia a dia, por me alegrar com o dia a dia, por me alegrar que eu acordei hoje com saúde, porque ano passado, ano retrasado, fiquei muito doente, vários meses doente, várias vezes com tosse, e eu pude me alegrar porque semana passada eu fiquei com febre, fiquei com tosse e ela passou. Passou em menos de uma semana, eu tô bem e é ótimo ter dias tranquilos, dias felizes, no simples. Então, esse é o segundo ponto que eu tenho aprendido nesses 3 anos e que tem feito a minha vida muito mais leve. E o terceiro e último ponto que eu tenho aprendido nesses 3 anos e que realmente tem me firmado aqui é que uma palavra de Deus basta. Uma palavra de Deus basta. Quando eu me mudei pra cá, e vocês viram no último vlog, eu vim realmente com uma palavra de Deus. Eu queria muitas coisas, eu tava orando por muitas coisas, por momentos, por conhecer pessoas, por levar à luz a alguém, eu queria um desafio, mas quando eu realmente ouvi de Deus que era pra me mudar aqui sozinha, sem saber o que vai ser, onde eu ia morar, o que ia acontecer, eu me dei uma desesperada, daquela de Pedro, né, tipo, não, eu vou morrer por você, Deus, e daí quando realmente chegou a hora, eu fiquei tipo, não vou não. E foi bem desesperador. O que eu tô fazendo aqui? Eu ainda não sei. Eu achei que quando eu vim ia ser um pouco como Abraão, né? Sai da sua terra e eu te mostrarei a terra, né? E ele saiu. E, enfim, né? A gente espera que muitas vezes Deus vai dar o próximo passo.
E às vezes Deus não dá o próximo passo. Eu achei que eu ia vir pra cá, e quando eu chegasse aqui, né, Deus me deu uma palavra, se mude. Era isso que eu tinha ouvido de Deus, não era sobre a faculdade, não era sobre as pessoas que eu ia encontrar, não era aquilo que eu tava planejando, que eu tava querendo viver. A única coisa que eu ouvi quando eu vim era vá. E eu vim. E eu achei, e eu esperava, nos meus sonhos, de que em algum momento Deus ia me mostrar a próxima direção, né? Porque eu dei o primeiro passo, daí Deus me puxou mostrando o caminho, né? Mas não aconteceu isso. Eu vim e eu não recebi a próxima direção. Eu não foi claro, não recebi mais nenhuma palavra. E eu comecei a me sentir inútil, eu comecei a me sentir desesperada, porque eu não sabia o que eu tava fazendo aqui, eu não sabia o que Deus queria comigo aqui, e eu tava achando que eu não conseguia mais ouvir Deus, que Deus tava triste comigo, porque eu realmente passei momentos onde eu não conseguia mais orar, não conseguia mais ler a Bíblia, porque eu tava só tentando sobreviver. Num ambiente novo, numa faculdade nova, em tudo tendo que se adaptar. E isso já estava sendo muito pesado. E eu achei que porque eu não estava conseguindo fazer as coisas direito, Deus não estava me dando o próximo passo. E uma coisa que eu tenho ouvido muito forte é que uma palavra de Deus basta. Aquela palavra que Deus me deu quando eu me mudei, basta. Eu não preciso saber agora o porquê eu estou aqui ou o que Ele quer que eu faça aqui, se Ele não me deu o próximo passo. O que importa é que Ele disse que era para eu estar aqui. E isso é uma certeza muito grande que eu tenho. É tão libertador você ter certeza daquilo que você está vivendo por causa de uma palavra. Pode ser que eu não esteja fazendo aquilo que eu sonhava, que eu não esteja conquistando grandes coisas, ou que eu não esteja com grandes planos, ou que eu não sei por que eu tô fazendo a faculdade que eu tô fazendo, mas a verdade é que Deus me pediu pra estar aqui, e isso é uma certeza que eu tenho com todo o meu coração. É uma dúvida que eu não tenho, é que eu devia estar aqui. E eu não sei por quê, eu não sei aonde isso vai me levar, e eu não sei o dia de amanhã, mas uma palavra de Deus basta. E a gente não pode largar a mão daquilo que Deus nos falou. A gente não pode abrir mão daquilo que Deus nos disse. E isso basta. Se contentar com isso, não querer que Deus nos diga exatamente o que vai acontecer, não querer que Ele nos diga o dia de amanhã. A gente não precisa saber o dia de amanhã. A gente não precisa que nossos dias sejam um grande evento. E uma palavra dele basta. E é isso que eu tenho aprendido nesses 3 anos. É isso que eu estou aprendendo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês também. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso tudo. Eu vou ver se eu termino de mostrar o restante da minha semana nesse vlog. E é isso. São dias comuns, mas são dias maravilhosos que Deus tem me dado. E é um tempo que eu tenho aprendido muito aqui em São Paulo, crescido muito. E eu amo aquilo que Deus tem feito na minha vida e aprender com essas coisas. Beijão! E sigam acompanhando aí o restante da minha vida aqui em São Paulo.
música de despedida dessa música. O Bruno contando lá de fora. O sol do nada fez uma roda.